Há milhões de anos atrás, muitas espécies de animais eram gigantes ou maiores. No entanto, elas vêm diminuindo com o passar do tempo, para seres menores e até mesmo minúsculos. Por outro lado, algumas espécies aumentaram com o passar do tempo. O que pode estar definindo isso é um fenômeno chamado a regra da ilha. Mas se você é uma pessoa curiosa e quer me ajudar a combater a ignorância, então fique aqui no canal A Relevância. O nano-camaleão é um dos últimos candidatos ao título de menor réptil do mundo. Encontrados em uma região montanhosa no norte de Madagascar, os machos dessa espécie minúscula têm um tamanho corporal de 13,5 mm e cabem facilmente na ponta de um dedo humano. Seu pequeno desafiante em tamanho é a lagartixa anã de Jaraguá. Essas lagartixas do tamanho de moedas chegam a 16 mm do nariz à cauda. Elas foram descobertas em 2001 na Isla Beata, uma pequena ilha do Caribe ao sul da República Dominicana. E isso reforça a teoria da regra da ilha ou regra insular. De acordo com a Universidade Federal de Goiás, a regra da ilha descreve que há uma tendência, especialmente em mamíferos, de que espécies que apresentam grande porte no continente tendem a sofrer nanismo quando isolados em uma ilha, enquanto aqueles que apresentam pequeno porte no continente tendem a sofrer o gigantismo. Um exemplo disso é o elefante pigmeu de Bornéu, que possui um tamanho diminuto em relação aos outros elefantes do gênero. Mas voltando à disputa de menor do mundo entre o nano-camaleão e a lagartixa anã, o título de menor do mundo, no entanto, é difícil de conceder. Como o Dr. Mark Scherz, um biólogo evolutivo, apontou em seu blog, as fêmeas de nano-camaleão são significativamente maiores do que os machos ou fêmeas de lagartixas anãs de Jaraguá. Como resultado, se a nova espécie é ou não considerada a menor do mundo, isso depende se será definido com base no tamanho do corpo masculino ou feminino ou no ponto médio dos dois. Esse é um problema bastante comum em outras espécies com dimorfismo de tamanho, como os sapos. Mas o que todas essas espécies têm em comum é que elas vivem em ilhas. Como vimos anteriormente, a regra da ilha afirma que após se estabelecerem em uma ilha, as espécies menores tenderão a evoluir para versões superdimensionadas de seus ancestrais do continente. Enquanto isso, espécies maiores tenderão a evoluir para variações menores. Esses processos são conhecidos como gigantismo insular e nanismo insular, respectivamente. Isso acontece para preencher os nichos ecológicos disponíveis para eles, que muitas vezes diferem daqueles que preencheram o continente. A regra foi formulada pela primeira vez pelo biólogo evolutivo Leite Van Valen e baseada em um estudo de 1964 do pesquisador J. Bristol Foster, razão pela qual a teoria também é conhecida como regra de Foster. Desde então, muitos estudos observacionais corroboram a regra da ilha e há até evidências que sugerem que novas espécies introduzidas nas ilhas irão por um tempo evoluir mais rapidamente para preencher os nichos disponíveis. Um bando de pássaros migratórios, por exemplo, pode descobrir que há a falta de predadores mamíferos e répteis em uma ilha e isso abre um nicho de vida terrestre antes proibido para eles. Essas aves estariam então livres para crescer e ficarem abaixo das copas das árvores, inclusive no chão, e com isso perderiam a capacidade de voar com o passar do tempo. E pelo que parece foi assim a origem das aves que não voam da Nova Zelândia, incluindo o moa gigante, a ave mais alta já registrada. Essa espécie desfrutou de todos os benefícios de ser grande, menos predadores, áreas mais amplas, acesso a mais alimentos e tipos mais variados e a capacidade de sobreviver melhor em tempos difíceis. A espécie viveu na ilha até cerca de 600 anos atrás, quando os humanos chegaram ao local e caçaram até a extinção deles. Por outro lado, espécies grandes podem achar a vida na ilha mais restritiva, pois há menos espaço ou comida quando se comparado ao continente. Por causa disso, a evolução pode selecionar tamanhos corporais menores, pois esses corpos requerem menos energia e, portanto, menos recursos para sobreviver e se reproduzir.
Essa é a teoria por trás da miniaturização dos mamutes pigmeus das ilhas do canal. Segundo a história, em busca de comida, uma manada de mamutes colombianos embarcou em uma jornada para a superilha de Santa José. Com o tempo, a ilha foi separada do continente. A comida então tornou-se escassa e os mamutes menores tiveram facilidade para sobreviver e se reproduzir, transmitindo assim seus genes para as novas gerações. Graças à falta de predadores grandes, essa evolução deu certo e em menos de 20 mil anos, os gigantes mamutes colombianos evoluíram para uma nova espécie, os mamutes pigmeus, pequenos e com 2,5 metros de altura. É claro que as regras científicas podem ser revisadas com o tempo e novas hipóteses podem surgir caso surjam novas evidências. Em um campo tão novo quanto a biogeografia, a questão de saber se o domínio da ilha é realmente uma regra permanece uma questão aberta e muito debatida. Mas e você? O que acha dessa hipótese? Já tinha ouvido falar da regra da ilha? Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê em breve em um próximo vídeo com mais mistérios e curiosidades. Até lá!